Nesse momento, nós já vamos estar ouvindo a palavra de Deus com o nosso pastor Adailton. Eu vou fazer uma breve oração aqui e logo em seguida eu vou passar para o nosso pastor. Amém? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, em nossas vidas nessa noite, através desse culto que nós estamos prestando a Ti. No culto de agradecimento por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Agradecimento, Senhor, pelos livramentos, ó Pai, no qual o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nesse momento, Senhor, nós entregamos a vida do nosso pastor em Tuas mãos. Ó Pai amado, que essa palavra na qual será ministrada, Senhor, possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai, e que a gente não venha, ó Pai amado, sair desse culto aqui da mesma maneira que nós entramos, ó Pai. Ó Deus querido, porque nós cremos na Tua palavra, cremos na eficácia da Tua palavra, Senhor, cremos, ó Pai amado, que a Tua palavra ela tem poder, Senhor, para curar os enfermos, ó Pai amado, para curar, Senhor, aqueles que necessitam e aqueles que precisam, aqueles, ó Pai, que precisam de uma cura da alma, da mente, Senhor, ó Deus amado, nós cremos na Tua palavra, Pai, e nessa noite nós estamos com nossos ouvidos atentos, com os nossos corações abertos, ó Pai, preparados para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, através da vida do nosso pastor Adailton. Ser com o Teu servo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é o que te pedimos nessa noite. Amém. Pastor Adailton. Irmãos, obrigado aí pela ajuda até o presente momento. Obrigado a todos. Obrigado, Daniel, pela condução do trabalho. Obrigado, Mota, pela oração. Obrigado, Avanilton, porque cantou, Vanderlei. Não sei mais quem cantou, já lembro. Cíntia cantou também. Emerson, por ter lido a palavra. Obrigado a todos vocês pela colaboração até esse presente momento. Resta, então, eu trazer para vocês a palavra de Deus, e eu quero compartilhar com vocês aqui um pedaço da minha tela. Amanhã, antes de falar sobre isso, antes de ler o texto, amanhã é Dia Internacional da Mulher. Então, eu quero deixar aqui registro de meus parabéns a todas as mulheres que estão presentes no culto, a todas as mulheres da igreja, e a todas as mulheres que não estão presentes no culto, mas que estão na igreja de alguma forma. Deus abençoe a tua vida e o teu coração. Eu fico muito contente que a gente consiga comemorar o Dia Internacional da Mulher, é uma conquista humana e não pode ser esquecida. Amanhã eu quero que você, se a gente estivesse na igreja presencialmente, você ganharia uma flor. Se a gente não está presente, você não vai ganhar uma flor, mas ganha aí o meu abraço e o abraço de quem estiver perto de você. Parabéns às mulheres pelo Dia da Mulher. Amanhã é um dia especial. Todas as mulheres sejam abençoadas. Quero compartilhar com vocês aqui a minha tela, já que é o Dia da Mulher. Quero compartilhar com vocês a tela que possivelmente vocês já estejam vendo aí. Tá? Atos, capítulo de número 9, versículo de número 36, diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Em Jope, naquela cidade, havia uma mulher que era discípula dos discípulos de Jesus e, por conseguinte, seguia os passos do mestre. E ela se dedicava a praticar boas obras, né, ajudar as pessoas e dar esmolas àqueles que precisavam. Naqueles dias ela ficou doente, morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens a dizer-lhes: não demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando, mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorca tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando pela mão, ajudou a pôr-se de pé, então chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Depois disso, Pedro ficou em Jope algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. É um texto que é muito conhecido e Dorcas ela é uma mulher famosa na Bíblia porque ela é quase que uma diaconisa, ela recebia as pessoas e todo mundo gostava dela, era uma pessoa que tinha um envolvimento muito grande na obra, na igreja, e
Talvez você já tenha tido a experiência azeda de perder alguém, uma experiência de azedume muito grande, e fica todo mundo comovido ali naquele momento, e fala-se muito daquela pessoa, e disse muito do quanto aquela pessoa era importante, e dos últimos momentos dela. As pessoas ficam sempre lembrando dos últimos instantes, de que conversou, do que deixou de conversar, e mostra sempre, e traz-se à memória, isso é muito comum, a experiência, aquilo que se viveu com a pessoa. Puxa, eu me lembro daquele período que nós vivemos isso, que nós vivemos aquilo, quando se perde alguém. Se há algo que marca a existência humana aqui na Terra, é a sua finitude. Se há algo que é equânime a todos os homens e que torna todos os homens iguais, é a morte. A finitude, o fim da vida, torna todos os homens iguais. Não importa quem é inteligente ou não é inteligente, quem é bonito, quem não é bonito, quem é rico, quem não é rico, não importa quem tem dificuldades e quem não tem. Se há algo que equaliza todo mundo, é a morte. A morte coloca todo mundo no mesmo patamar. Hoje a gente tem uma área da ciência chamada transhumanismo, que trabalha a vida eterna do homem. Você já teve a oportunidade de ler o Yuval Harari, já viu algum documentário sobre isso, talvez você saiba sobre o que eu estou falando, mas eu não vou entrar no mérito aqui do transhumanismo e da ciência que fala da longevidade da vida humana. Eu vou me ater à concepção da finitude da vida. E é muito curioso para mim algumas pessoas que não se dão conta da sua finitude. A finitude da vida, o fim dela, deveria nos lembrar o quanto eu preciso estar atento ao significado da minha vida. A minha vida só tem sentido, só tem significado se eu me lembrar que ela termina uma hora. E eu preciso dar um propósito para essa vida. E esse propósito, ele vai muito além do que comer pizza, né, lá do Soul. Ele vai muito além do que ver a árvore cair, ele vai muito além. O propósito da vida é vivê-la com intensidade e estendendo a razão, aquilo que eu preciso viver, está além da satisfação da existência. O propósito da vida, ele precisa estar além da satisfação da existência. Porque se for a satisfação, claro que o prazer é quem conduz a vida. Quem disser que o prazer não conduz a vida é um tolo, porque não é verdade que não conduz. A grande verdade da vida, sempre lembrando a você que você está no culto agora, desliga o teu celular, sai do WhatsApp, para de conversar com teu irmão, presta atenção no que eu estou falando, porque eu vou tomar poucos momentos teus, restam-me 15 minutos, eu espero que você possa usufruí-los para o bem. Então, para o que você estiver fazendo e presta atenção no que eu estou conversando com você agora. Ainda que você esteja no YouTube, vendo esse culto daqui a um ano, para o que você está fazendo e preste atenção. O que eu sempre ensino para o meu filho é que quando estiver fazendo algo, faça de forma intensa. Não faça duas coisas ao mesmo tempo, que quem duas coisas faz, nada está fazendo. Então, o propósito da vida está para além da satisfação humana. E viver está ligado exatamente ao prazer. Quem vive uma vida sem prazer, ele simplesmente desiste de viver. Quando você não encontra mais prazer em nada nessa vida, você não quer mais viver. Essa é uma verdade. E cada um vai ter prazer, vai encontrar o prazer da vida em alguma coisa. Para algumas pessoas, o prazer está no outro. Viver com o outro é o prazer da vida. Se o outro deixa de existir, eu nem existir quero mais, porque o outro me abandonou, o outro não existe mais, então o outro, eu não quero mais a vida. O prazer, a razão da, não é propósito, mas a razão da vida, ela está sim atrelada à questão do prazer. E quando você tem prazer naquilo que você está fazendo, a tua vida tem propósito. Quando você tem razão, quando você não tem mais prazer no que você faz, a vida perde todo o seu sentido e aí a gente não consegue mais encontrar motivos para continuar existindo. Daí vem o resultado de muitos suicídios, e seja bem-vinda. Daí vem o resultado de muitos suicídios e de muita gente que tira a própria vida. Por isso é muito importante que todo homem, e aqui eu falo da vida de uma mulher, que assume o protagonismo da sua própria vida. Se há um texto que convida as pessoas a não assumir muito o protagonismo da própria vida, é o texto bíblico para as mulheres. As mulheres, elas sempre são colocadas em segundo lugar, e quando elas precisam estar em primeiro lugar, elas têm que assumir isso, elas têm que protagonizar isso, elas têm que querer. Então, a Bíblia, de um modo geral, eu tenho que ser bem frio aqui para dizer isso, mas a Bíblia, de um modo geral, não convida a mulher ao protagonismo, senão pelo discurso de Jesus. O discurso de Paulo não ajuda muito nisso, mas o discurso de Jesus ajuda bastante nisso, e o discurso de algumas mulheres vai ajudar nisso. O discurso de Débora, o discurso de Ana, o discurso de Ruth, esses discursos vão ajudar bastante no protagonismo feminino. Os demais, eles não ajudam muito, não, mas a Bíblia ela está recheada de mulheres que assumem o protagonismo de sua própria vida.
Com isso, eu quero chamar a atenção para a vida de Dorcas, que embora sendo mulher, embora vivendo há 2.000 anos atrás, embora vivendo num período onde mulheres não tinham direitos, ela trabalhava, ela tinha sua autonomia, ela ajudava os pobres, ela ajudava a igreja, ela estendia a mão a quem estava ali ao seu redor, ou seja, era uma mulher que tinha não só um protagonismo da sua própria vida, mas tinha um protagonismo da história que acontecia ao seu redor, a ponto de quando ela morreu, quando ela desfaleceu, pelo menos, e quando ela morreu, chamarem os discípulos, ou chamarem a Pedro, para que trouxessem de volta. Tamanha era a necessidade daquela mulher naquele ambiente. E aí eu fico pensando muito qual é o protagonismo que nós temos no ambiente no qual vivemos. É claro que a gente não vive uma época onde, se alguém morrer aqui, você vai chamar alguém para te ressuscitar. Morreu, vou chamar o pastor para me ressuscitar. Até porque se alguém morrer, você me chamar para me ressuscitar, você vai perder seu tempo, porque eu realmente penso que eu não tenho fé para trazer ninguém de volta à vida. Mas, de toda sorte, comentários pentecostais e comentários de poder pentecostal de lado, a gente falou sobre isso hoje de manhã, por isso que eu estou fazendo referência a isso, sobre a Operação de Maravilhas. Eu penso muito que as pessoas precisam ter noção do quanto elas são importantes, não só para si mesmas. Hoje a gente vive um mundo onde as pessoas são importantes exclusivamente para si mesmas. E aí a gente já consegue problematizar sobre 2 aspectos. Uma pessoa que vive, mas cuja razão da existência fica só em torno de si mesmo, não pensa na sua finitude e não pensa num propósito maior para a vida, que é além de viver. É gente que vive simplesmente para aquilo que lhe dá só o prazer. Se não for nada além do prazer, ela não consegue ir além disso. Ou seja, é a gente que vive para Netflix, é a gente que vive para as suas séries de TV, de televisão, não importa. Vive só para aquele mundinho ali onde ela está inserida, cuja morte ou a não existência não vai além da falta que talvez o marido sinta, o filho sinta e tal. E quando isso acontece? Porque às vezes tem gente que quando partir, muito pelo contrário, tem gente que vai dar graças a Deus quando aquela pessoa partir. A partir disso, ou dentro desse aspecto, eu quero chamar a atenção para que nós pensemos na nossa vida no quanto eu sou útil para Deus, no quanto eu sou agente de Deus para a mudança de outras pessoas, no quanto eu posso ser agente de Deus. E aqui eu não falo sobre evangelizar, aqui eu não falo sobre trabalhar na igreja, mas eu falo sobre ser agente de Deus mesmo, como eu posso estender a mão para mudar a vida de outras pessoas. Ora, Dorcas era uma mulher que viveu há 2.000 anos atrás, e todo mundo que estava ali no seu entorno, ela era tão importante, todo mundo sentia sua falta quando ela morreu, e ela era tão importante que a sua morte é narrada na Bíblia não pelo episódio da ressurreição. Você entende isso? O que está narrado aqui, o que chama a atenção, não é o episódio da ressurreição, mas é de como ela levava a sua vida. O texto diz que ela era uma mulher que dava esmolas aos pobres e estendia a mão a quem estava ao seu redor. Ou seja, ela era uma mulher que se preocupava com o próximo. A sua vida não era só sua. A sua existência não era só sua. Ela tinha noção da finitude, ela tinha noção que uma hora ela ia embora, e ela precisava ter consciência de que ela não podia ser indiferente. Hoje, nós vivemos num mundo onde as pessoas são amigas de ninguém. São amigos indiferentes. Quantos amigos talvez você tenha, ou talvez você seja, que é indiferente à existência do outro? Eu não estou nem aí, eu sou amigo, mas eu sou indiferente à existência do outro. Importa. Eu não quero fazer diferença na vida dos meus amigos. E é triste quando você encontra pessoas que se nomenclaturam cristãs, é triste quando você encontra pessoas que se encontraram com Deus. Eu me encontrei com Deus. Por isso eu me encontrei com Deus, a minha vida foi impactada. E como a sua vida foi impactada? Ora, eu sou uma pessoa bem-sucedida financeiramente, eu sou uma pessoa resolvida financeiramente, eu sou uma pessoa que eu conquisto, que eu vou lá, que eu projeto, que eu tenho, e eu mostro para as pessoas o quanto eu conquistei. Tudo bem, isso é muito bonitinho, para mim não tem valor nenhum, de verdade, confesso a você que isso tudo é muito bonitinho, mas para mim não tem valor nenhum. Mas o quanto a sua igreja é capaz de sentir a falta que você faz enquanto homem, enquanto mulher, enquanto obreiro, enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Quantos seus amigos percebem a sua necessidade? O valor cristão que se agrega a uma pessoa, o propósito da vida que se agrega a uma pessoa, é o quanto a família agrega na vida daquela pessoa. O impacto da minha existência tem que ser medido pela minha família. O impacto da minha existência tem que ser medido, assim como aconteceu com Dorcas. Quem está ao redor precisa sentir essa falta. E não é a falta pela morte,
mas é a falta pela presença. Quem está próximo de mim precisa entender o valor que eu tenho, não pelo meu discurso, mas pela minha prática diária. Você entende isso? Como Dorcas, ela tinha essa consciência que quem estava próximo dela sabia mensurar o valor que ela tinha, não pela morte, mas pela vida que ela tinha. Claro que você não precisa virar um bom samaritano, você não precisa virar uma Madre Teresa de Calcutá, você não precisa virar um Nelson Mandela, mas você precisa sim, objetivamente, impactar a vida das pessoas. Você não pode ser egoísta a ponto de não impactar nem a sua própria vida. Tem gente que não impacta nem a própria vida, porque passa-se o tempo e nem a própria vida consegue ser transformada. Então eu tenho que agir para o bem. Você foi chamado por Deus para agir para o bem. E aí, a partir desse agir para o bem, eu tenho que impactar a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. O que eu falo, claro que você não vai acertar sempre, mas a forma como você fala, eu diria que a maior parte da sua vida, como você age, como você fala, como você se comporta, tem que impactar para o bem. Eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas perceberem em mim, talvez, ou em outras pessoas, dizendo que são cristãos, que são egoístas, são egocêntricos, são vaidosos, são cheios de si mesmo, ou como Judas dizia, são nuvens sem água, não tem nada nessa pessoa, não tem nada, essa pessoa não tem nada para oferecer. Então, certamente os amigos de Dorcas podiam dizer o seguinte: essa mulher não é uma mulher indiferente a todos. E pelo contrário, ela é uma mulher que impacta a vida das pessoas. Os parentes dela, embora a Bíblia não fale sobre eles, os parentes dela certamente diziam: essa mulher faz diferença. Essa mulher faz diferença. Olha, se teus filhos falam que você faz diferença, não quer dizer nada. Porque teus filhos têm que sentir. O problema é o contrário, né? Se eles disserem que você não faz diferença, aí que é um problema. Mas se eles dizem que você faz diferença, não quer dizer nada. Se teu marido, tua mulher diz que você faz diferença, não quer dizer nada. O problema é que as pessoas que estão para além da tua família precisam também dizer que você faz diferença. Com isso, eu não quero dizer que você tem que fazer nada para se exaltar, para exibir-se, ou para trazer mérito pessoal. Mas você tem que lembrar da sua finitude, do propósito da sua vida e da razão dela. Claro, eu volto a dizer, uma das coisas, aliás, o grande motivador da vida é o prazer. E eu não me refiro ao prazer sexual, novamente, voltando ao ponto inicial. É o prazer da vida, é o prazer de comer uma bola de sorvete, é o prazer de conversar com os amigos, né? É o prazer de comer com os amigos, beber com eles, o que quer que seja que você vai fazer. Mas é o prazer de estar com os amigos, é o prazer de estar com a família, é o prazer de ir para a igreja, é o prazer de encontrar os irmãos, é o prazer de abraçar com os irmãos, é o prazer de praticar a festa do amor, que era praticado na igreja primitiva, quando todo mundo se reunia para comer um grande banquete. Todos esses prazeres e pequenos prazeres ou grandes prazeres da vida, é o prazer de passar numa prova, tudo isso são fatores motivadores da vida. O grande propósito da vida tem que ser a maturação diária, melhorar-se diariamente. A direção da vida tem que ser impactar as pessoas que estão ali ao redor, agir para o bem e não se cansar de fazer o bem. Quantas pessoas não conseguem, eu vou voltar, quantas pessoas não conseguem impactar sequer a si mesmas? Não agem para o bem nem para si mesmas. São indiferentes aos seus pais. Os pais, eles precisam dizer o quanto seus filhos fazem diferença na vida deles e fazem diferença para o bem. E aí eu convido você a uma ponderação, a uma avaliar-se, a um examinar-se. Se a tua família avalia que a tua presença, existência, essência serve para o bem, quanta gente não consegue mudar isso? Se teus amigos conseguem avaliar se a tua essência, presença, existência é para o bem deles, isso precisa ser mensurado no nível fora de você. Então, a tua existência, a tua vida, ela tem que transpor, ela tem que passar, ela tem que transcender o teu próprio umbigo. É muito importante que isso aconteça. É muito importante que teus vizinhos percebam que você é uma pessoa que age para o bem e que não se cansa de fazer o bem. É muito importante, e aí aqui eu começo a encerrar, porque o nosso tempo é cruel, e você pode não perceber, mas eu estou falando há mais de 15 minutos. É muito importante que você comece a perceber que os anos vão passar. E eu dizia isso na Escola Bíblica Dominical depois que o tempo acabou. A nossa conversa aqui, o nosso culto, a nossa reunião, ela tem que ter um propósito muito maior do que eu abrir a minha câmera e olhar para a tua cara. Ela tem que ter um propósito muito maior do que esse. O que nós conversamos aqui, a palavra que é pregada, a palavra que é ensinada, ela tem que ter o poder de mudar a tua vida quando ele encerra. O filósofo que é usado lá no Soul, né, que é o
eu vou lembrar do nome dele daqui a pouco, né? Mas ele vai nos dizer, Spinoza, ele vai nos dizer que o mundo, ele se desvirgina, se ele nasce novamente, que nada é igual e o mundo se transforma o tempo todo. Ele vai dizer que o Adailton que começou a pregar não é o mesmo Adailton que terminou de pregar, que aquele que começou a me ouvir não é o mesmo que termina de me ouvir, que o momento passado, sempre, o momento presente sempre é uma transformação do momento passado, e que nada nunca é igual no mundo e as coisas se transformam o tempo todo. Eu sou obrigado a concordar com ele, pelo menos em parte. Mas eu quero dizer também que as pessoas, e uma grande parte delas, passam 5, 2, 10, 15, 20 anos, e são absolutamente as mesmas pessoas, porque não conseguem gerar impacto na própria vida. Então é muito importante que a nossa reunião, que a nossa congregação, que o nosso congregar, que o nosso reunir-se, ele tenha a capacidade, o poder, ele tenha a força para mudar a nós mesmos que estamos aqui ao final dela, porque senão é uma grande perda de tempo. Se a nossa reunião, se a palavra pregada, se a palavra ensinada, se a palavra filosofada, se a palavra pensada, ela não é capaz de mudar a minha forma de agir e de pensar, ela é uma grande perda de tempo. Então, essa mensagem, assim como Dorcas fazia, a existência de Dorcas, ela era capaz de mudar a realidade de quem estava em volta dela. O texto começa dizendo, ali tinha uma mulher que era boa para as pessoas. Ali tinha uma mulher que dava esmola para os pobres. Ali tinha uma mulher que ajudava o necessitado. E pior, que quando essa mulher morre, o pessoal fica aflito, atônito, porque ela era uma protagonista, inclusive na história não própria sua, como na história de outras pessoas. Então eu queria convidar você a vencer o seu marasmo, a sua própria preguiça, a sua própria preguiça intelectual. Eu fico vendo umas mensagens que eu fico, meu Deus, de onde esse pessoal tira essas ideias? Que a preguiça espiritual. Eu fico pensando, que diabos é preguiça espiritual? Ler a Bíblia não é uma preguiça espiritual, é uma falta de ler a Bíblia, é uma preguiça intelectual. Orar, que preguiça espiritual? Não existe isso, que negócio maluco é esse? Mas é você vencer a tua preguiça espiritual. Isso eu li essa semana, que gente, que louca, que palestra é essa de preguiça espiritual? Mas vamos voltar. É você vencer a tua preguiça pessoal. É você ler a Bíblia, é você se transformar. Tem gente que há 10 anos atrás não tinha lido a Bíblia e se prometeu fazer isso há 10 anos, ainda até hoje não fez. Tem gente que há 10 anos prometeu fazer, sei lá, uma pós, um curso, o que quer que seja, e até hoje não fez. Então são pessoas que não conseguem impactar a própria vida. E a Dorcas, ela tinha essa noção de temporalidade, de como o tempo é findo. E eu volto, isso tem a ver com o que eu preguei na quinta-feira passada. Se essa noite pedirem a tua alma, que impacto você fez na tua vida? Eu volto a dizer que às vezes o prazer da vida do ser humano, de alguém, o grande prazer é o outro. Os românticos são assim, né? Existe toda uma classe de românticos cujo prazer da vida é o outro. A alegria é ser o outro, é estar no outro, é sentir o cheiro do outro, é conseguir... Isso tem uma classe de românticos que é assim. Não tem problema nenhum se você consegue, mesmo sendo assim, protagonizar a tua própria vida. Porque quando o outro se vai, quando o outro parte, seja pela morte, pelo que quer que seja, você consegue assumir o protagonismo da sua vida e daí da continuidade. E principalmente, mesmo na presença do outro, você protagonizar a tua vida constantemente, a ponto de ser uma Dorcas, a ponto de pegar um exemplo de uma mulher que quando morreu, a Bíblia teve que narrar a sua vida, brevemente, mas teve que narrar a sua vida, teve que narrar a sua morte e narrar a sua ressurreição, porque aquela sociedade não conseguia viver sem a ação daquela mulher. Você percebe como é importante você ser protagonista da tua história e entender que você precisa mudar constantemente? Eu disse de manhã na escola bíblica para quem estava presente que eu não posso me permitir terminar um dia sem aprender absolutamente nada. Não posso. Tem gente que termina um dia e não aprendeu nada. Não leu um livro, não leu uma página, não leu nada. Ele até viu Big Brother, mas ele não leu nada. E aqui fica o meu desabafo para quem vê Big Brother, pode ver, é um problema seu. Eu não acho que Big Brother seja um programa que emburrece ninguém, nem deprecia ninguém, porque é entretenimento. Se você quer se entreter, vai se entreter, você usa o que você quiser para se entreter, desde que isso não agrida o outro, e nem agrida você mesmo. Então você pode ler Big Brother, você pode ler quadrinhos, você pode fazer o que quiser. Embora ler vai te dar vocabulário e vai te trazer, no mínimo, gramática. Pelo menos isso. Mas se quiser ver... Agora, o que você não pode é permitir-se encerrar um dia sem aprender absolutamente nada. A pessoa encerra o dia e não leu nada, não acrescentou nada à sua vida, passaram 10 anos e a pessoa continua não protagonizando nada.
Continua à mercê da vida, como se a vida fosse lhe trazer alguma solução, como se a vida fosse lhe apresentar algo, e a vida só vai lhe apresentar o caos, a entropia, a tristeza, a amargura, é só isso que a vida vai lhe apresentar. A vida não apresenta coisas bonitinhas a ninguém. Pensa na pessoa do próprio Deus, que se a gente crê que Jesus é o próprio Deus, pensa na pessoa do próprio Deus, ou do Filho de Deus, ou na essência de Deus, quão amarga foi a sua vida. Claro que com isso eu não estou dizendo que a vida é amarga e ela só é ruim. Não, a vida é cheia de momentos bons. Principalmente se você puder comer uma feijoada no domingo, na parte da manhã, na parte da noite é mais complicado. Com os teus amigos, isso é muito bom. Não é no sábado, porque de segunda-feira vai ter que trabalhar. Então, principalmente se você puder comer uma feijoada no sábado com os teus amigos, ou puder comer uma pizza no domingo de noite, tudo isso é muito bom. Se você puder encontrar os teus amigos na praça do Grêmio, comer hambúrguer com eles, tudo isso é muito bom. Só que isso não é fazer diferença. Isso é só viver a vida. E viver a vida por viver a vida, você vai viver todo dia, vai passar 10 anos, você vai continuar fazendo isso. Não, é preciso muito mais que isso. É preciso ser uma Dorcas. É preciso fazer com que as pessoas entendam que a minha existência vai impactar na vida delas para o bem. É preciso fazer com que as pessoas entendam que o que eu faço hoje corrobora não só para a minha vida, mas como para a vida delas, para o bem. É preciso fazer, e eu sempre digo isso para os meus amigos mais próximos, porque eu queria ganhar dinheiro, até para ajudar as pessoas. Porque como eu queria pegar um jovem estudioso, tem alguns jovens que eu conheço que são bem estudiosos, falam assim, cara, vai embora daqui, eu vou pagar a tua faculdade, você vai fazer faculdade na Europa. Porque você merece fazer uma faculdade na Europa. E aí é a questão de merecimento. Tem alguns jovens realmente que merecem fazer faculdade na Europa. Então, como eu gostaria de protagonizar esse tipo de coisa, embora hoje eu não possa, eu posso fazê-lo de outra forma. Sempre que encontro os jovens, e os jovens já sabem disso, estuda, cara. Vai estudar, vai ler um livro, sai da internet, sai do YouTube. Hoje a gente vive duas gerações. Uma que está mergulhada na internet full time no YouTube, achando que vai conseguir. Não vai. Porque não está protagonizando a própria vida. E tem a outra geração que também usa a internet, que também usa o YouTube, que também usa as redes sociais, mas que está full time, mergulhada no conhecimento, buscando conhecimento, lendo, estudando idiomas, fazendo resenha de livro, fazendo resumo de tudo, e vai ser protagonista da sua própria vida. E vai conseguir fazer aquilo que se pretende fazer. Claro que todo mundo talvez um dia consiga, desde que assuma o protagonismo que lhe é exigido da própria vida. Desde que, assim como Dorcas, diga o seguinte, a minha vida é finita. E essa finitude é para me lembrar do que eu posso fazer. Essa finitude é para me lembrar do que eu devo fazer. E não é para eu ficar assistindo novelas e séries o dia inteiro e passar as madrugadas à frente da televisão, sendo assistido pela TV. Então, eu quero encerrar aqui dizendo para você que, assim como Dorcas, que você assuma o protagonismo, que você seja um agente de Deus na vida das pessoas, que seus pais digam que você é um agente de Deus na vida dele, que seus amigos digam que Deus... Ah, mas peraí, não existe ninguém perfeito. Claro que não. Tem muita gente que vai falar que você não presta, que você não serve para nada, tudo bem, isso não tem problema nenhum, desde que você tenha consciência de que isso não é verdade, pelo menos na maior parte do tempo. De que isso não é verdade, pelo menos para a maioria das pessoas. Então, é preciso que você entenda que Dorcas, Pedro foi lá, porque as pessoas falaram o seguinte, essa mulher fazia uma grande diferença nessa sociedade, grande diferença. E muito mais que isso, você precisa fazer uma grande diferença na sua própria vida. A vida tem que ser muito mais, muito além do que só ter filhos e vê-los crescer. A vida tem que ser muito além do que só ler livros. A vida tem que ser muito mais do que simplesmente ler a Bíblia uma vez por ano. A vida tem que ser de um protagonismo, no sentido de que as pessoas olhem para você e digam, esse homem, essa mulher, faz diferença na vida dele, mas faz diferença também naqueles que estão ao seu redor. Com isso, você não precisa ser, novamente, você não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá, não precisa ser o Barack Obama, não precisa ser nenhuma dessas pessoas. É só fazer com que aquele núcleo pequenininho que está em volta de você diga que a sua vida faz diferença para eles, porque você se esforça para fazer o bem e não se cansa de fazer o bem. Deus abençoe a tua vida e teu coração. Pai, leva-nos na tua graça, que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração dos seus filhos, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus fala e que Deus é bom o tempo inteiro e que a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, mais uma vez, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que querem fazer com que suas vidas sejam uma referência e uma bênção para todos os que estão ao seu redor, que possam impactar a vida dos outros. Eu adquiro experiência para isso. E esse fica um amém.